Bem-vindos ao The Network, o programa onde analisamos a atualidade com quem a protagoniza. O novo responsável pela Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, tem-se debatido para criar uma equipa de comissários em consonância com os egos dos líderes e de outros pesos pesados. Ele é atacado pelos críticos que dizem que os interesses corporativos vão abafar questões prioritárias como uma União Europeia mais verde, socialmente mais justa, as preocupações dos eleitores. Por outro lado, defende-se que é assim que a União Europeia impulsiona a economia e acaba com a recessão. Isto para ressalvarem a questão da segurança e imigração. O que é que esperam ambos os lados nos primeiros 100 dias? Como pode a Comissão trabalhar com um Parlamento maioritariamente populista? Ligados ao The Network estão, aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Paul Nuttall, vice-presidente do Partido da Independência do Reino Unido e membro do Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta no Parlamento Europeu. Tanja Fajon, eslovena, é vice-presidente do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento. E Rosa Balfour, do Centro de Política Europeia, aqui em Bruxelas. Uma pergunta para todos, começando com Paul. Caminhamos para um impasse legislativo, já que o Parlamento está profundamente dividido em questões como o meio ambiente, a imigração, o Pacto de Estabilidade, o euro. O que acha? Espero que sim. Espero que se torne um ping-pong legislativo. O facto é que eu não acredito que a União Europeia faça muito pelo meu país. Acho que estaríamos melhor sem ela e quanto menos a UE fizer, melhor. Por isso espero que tenhamos um impasse legislativo. Tânia? Espero que não. E acho que é muito triste dizer de antemão que caminhamos para um impasse. Acho que é nossa responsabilidade. É um grande desafio que temos pela frente e temos uma enorme responsabilidade para com os nossos cidadãos. Por isso, o nosso papel é fazer o nosso melhor para chegar a um consenso sobre as questões mais difíceis e, sobretudo, dar emprego e segurança a todos os europeus. Rosa, a esperança pode ser suplantada pelo medo. O que acha? Acho que a curto prazo os novos atores do Parlamento Europeu com a Comissão estão a testar-se, estão a ver o quão longe podem ir. Mas, em última análise, não é do interesse do Parlamento ficar no impasse. O interesse do Parlamento e dos cidadãos europeus é ser capaz de cooperar com as outras instituições para fazer passar a legislação. Vamos olhar para aquilo que o Parlamento tem de enfrentar. Temos uma Comissão Juncker que os críticos dizem ser um retrocesso em relação a políticas como o ambiente e a integração europeia. Concorda, Paul? Eu não acho que a Comissão devesse existir, francamente. Acho que é antidemocrático. Acho que é fundamentalmente errado. Lembre-se que terá de lidar com eles neste momento. Como vai fazer isso? O facto é que isto é antidemocrático. Não deveria existir. Está estruturalmente errado. Nenhuma dessas pessoas são eleitas, ninguém sabe quem elas são na Grã-Bretanha e a verdade é que elas são as pessoas mais poderosas na Europa, ok? Elas reúnem-se à porta fechada, têm 3.000 grupos de aconselhamento. É o sonho de um lobista. São as grandes empresas que gerem esta organização. Não são políticos eleitos, democraticamente. Tânia, a Comissão está a recuar em relação a questões que preocupam o vosso grupo? Eu diria, e falemos com seriedade, estamos apenas a formar uma nova comissão. O Parlamento Europeu será o cão de guarda em relação ao que a Comissão fizer. Nós não estamos numa situação ideal, não temos todos os comissários que queremos ter, mas é um compromisso e é sempre necessário saber que os Estados-membros têm uma responsabilidade, porque são eles que enviam os comissários para Bruxelas. Sim, mas... A questão aqui é que essas pessoas não são eleitas. Ninguém sabe quem são. Mas são as pessoas mais poderosas da Europa. É assustador. Não é democrático. Mas eles estão lá e temos de lidar com eles. Rosa, o que pensa disto? Os socialistas e democratas fazem parte de uma grande aliança. Não pensa que poderá haver divisões que vão abrandar a legislação sobre o meio ambiente e outras questões? Penso que uma das questões-chave será manter o equilíbrio entre o Partido Popular Europeu, que tem a maioria no Parlamento, e, portanto, mais comissários, e o grupo de socialistas. E a questão é saber se os socialistas vão conseguir uma pausa nas medidas de austeridade. E é aqui que reside o equilíbrio. Agora temos... Sim? Sabe quantos pontos percentuais o Partido Popular teve na Grã-Bretanha? 0,4%. A direita. Nós não estamos de todo representados. É verdade que temos uma maioria pró-europeia no Parlamento Europeu e isso é necessário para lutarmos por aquilo que é melhor para os cidadãos europeus e não entrarmos imediatamente em desacordo sobre todas as matérias. Esse não é um comportamento responsável. Mas há aqui um problema, pelo que entendi. Os políticos e observadores estão preocupados com a possibilidade de existir uma grande coligação de centro-esquerda e centro-direita, que isso possa ser suplantado pelos partidos populistas.
Isso preocupa? Claro que isso me preocupa, particularmente nas questões mais sensíveis, como mencionou, a economia ou a imigração, ou outros temas que dividem um Parlamento. Mas temos de manter o consenso sobre as questões mais delicadas, que são uma preocupação para os cidadãos europeus, e vamos ter de fazê-lo. Vai ser uma tarefa árdua, mas é nossa responsabilidade encontrar os melhores compromissos possíveis. Você sabe qual é hoje o maior problema na Europa? Bem, para mim... É a imigração. A imigração. O facto é que deixámos toda a Europa de leste entrar. Estamos a falar de pessoas que ganham salários muito menores do que os da Europa Ocidental. E o maior problema, como eu disse, é que 247 mil dessas pessoas chegaram à Grã-Bretanha no ano passado. Mas a maioria não concorda. Poderemos ter um impasse sobre essa questão? Concorda. A maioria dos britânicos nas últimas eleições europeias votou em partidos eurocéticos. A maioria dos britânicos quer sair da União Europeia e 80% quer um referendo sobre se deveríamos sair. Espere, deixe-me terminar. O facto é que as 247 mil pessoas que vieram para a Grã-Bretanha no ano passado são maioritariamente da União Europeia. Isso é o número de habitantes de Newcastle, ou seja, é tirar trabalho às pessoas. Rosa ouviu os dois lados. Chegaremos algum dia a algum lado em relação à política de migração? Será um desafio, mas eu acho que haverá solidez dentro da coligação. Penso que a questão-chave para os principais partidos é atacar as questões que fizeram as pessoas ficarem descontentes com a política tradicional. Esse é o principal desafio. Não acho que o problema se resolva durante o próximo Parlamento, nos próximos 5 anos. Na verdade, acho que os riscos serão maiores para o Parlamento seguinte, se os principais partidos políticos forem incapazes de lidar com essas questões. Exatamente. Aqui está um exemplo disso. Pierre Moscovici tem sido apontado como comissário para os assuntos monetários e financeiros. Ele é um socialista. Esta é uma forma inteligente de defender o equilíbrio do euro, mostrando alguma flexibilidade, ou é uma manobra e vamos continuar com a austeridade? Paul. O euro não deveria existir e a principal questão é... Preciso de uma resposta concreta à questão. Bem, o que quer que eu diga? Que me importe se ele é socialista ou do Partido Popular? A mim isso não me interessa nada. Muito bem, mas isso vai levantar problemas. Os seus eleitores vão perguntar-se por que é que não age e se limitar a bloquear tudo, vai ter problemas. Nós não estamos no euro, certo? Graças a Deus não estamos. Como é que você pode ter uma união monetária que junta a Alemanha à Grécia? É um completo absurdo. Não deveria existir. Tânia, o que tem a dizer sobre isto? A melhor resposta é não quero saber. Acho esse discurso inaceitável porque me preocupo. Preocupo-me com o que está a acontecer na Europa. Sinto que pertenço a uma geração mais jovem que precisa de trabalhar, particularmente para reconquistar a confiança dos nossos cidadãos. Sim, mas na verdade preocupa. Quer saber? Sim, preocupa-me. Eu não quero a austeridade como nos últimos 5 ou 10 anos. Quero investimentos que impulsionem a economia, pequenas e médias empresas a criarem novos postos de trabalho. É disso que estamos a falar, de permitir maior flexibilidade no Pacto de Estabilidade. Não gostaria que o Pacto de Estabilidade fosse mais flexível? Está a alinhar-se com Pierre Moscovici, que é da sua cor política, ou pensa que é apenas uma fachada e a Comissão vai manter-se rígida em relação ao Pacto de Estabilidade? Eu consigo perceber que o que Moscovici está a defender vai na direção certa. Agora, em relação à forma como a Comissão irá gerir, o que eu não quero são medidas de austeridade rigorosas. Temos de ter uma certa flexibilidade, mas trabalhar em conjunto porque só assim asseguramos emprego e investimento. Rosa, com a Alemanha, com a economia alemã a abrandar, pensa que haverá algum tipo de flexibilidade no Pacto de Estabilidade? Talvez não no Pacto de Estabilidade, mas pode haver um acordo sobre infraestruturas, sobre investimentos na Europa, um compromisso entre os dois maiores partidos. Paul, isso seria uma forma de estimular a economia? Estamos quase em recessão. Não, esses países do sul da Europa estão presos a uma união monetária que nunca deveria ter existido. Seria melhor para países como a Grécia saírem do euro e voltar ao dracma, desvalorizar a sua moeda, renegociar com uma moeda desvalorizada. E a Grécia poderia prosperar. Mas enquanto estiverem nesta prisão do euro, não vão a lado nenhum. Mas a desvalorização prejudica a competitividade. Muito obrigado, o nosso tempo acabou. Agradeço aos nossos convidados, Paul Nuttall, Tanya Fajon e Rosa Balfour. Sou Chris Burns, obrigado por ligar-se ao The Network.